No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Programa Educação em Diabetes. Esse é um programa que a ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, leva a você toda semana. O objetivo desse programa é levar informações, orientações para que você, junto com o seu médico, possa atuar de forma para melhorar o seu tratamento. Educação em Diabetes é um conjunto de informações que você vai adquirindo com o tempo e no dia a dia dessa doença que você vai viver o resto da vida, uma doença crônica, essas informações fazem a diferença. Por quê? Se você passa a conhecer a sua doença, como ela se manifesta, a maneira com que os sintomas ou às vezes os sinais aparecem, e você pode contorná-los, você pode entender o que está ocorrendo com você, seguramente o seu tratamento vai ser melhor. Seu tratamento melhor, sem dúvida alguma, vai refletir no maior prolongamento da sua vida, no melhor aproveitamento do seu próprio tratamento. Você vai se ajudar a tratar-se melhor. Você vai ajudar o seu próprio médico a fazer com que os resultados do seu tratamento possam ser mais eficazes. O objetivo é esse: informação, educação, orientação, fundamental para o prognóstico de vida, para o prognóstico em termos de resultados do diabetes, do tratamento. Então, fique conosco sempre, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Educação em Diabetes vai levar muitas e muitas informações, como você vai ver no transcorrer do nosso programa. Então, não saia. Sempre, e divulgue também. O fato de você divulgar para outras pessoas vai ajudar a seus amigos, seus parentes também se cuidar melhor. Como você sabe, o cuidado multiprofissional de diabetes é importante. Não só o médico, mas cuidado com a enfermagem, com a nutricionista, com o podólogo, enfim. Com toda uma equipe, o educador físico é fundamental. Então, em que a enfermagem pode ajudar você? Não é? Muitas coisas, desde de orientações sobre aplicações até cuidados adequados com o corpo. Fique conosco aí, a seguir você vai assistir essas orientações. Olá, eu sou a Kelly, enfermeira aqui da Associação Nacional de Assistência ao Diabético e também da Clínica de Endocrinologia do professor Dr. Fádulo. Nós vamos hoje falar sobre coisas muito importantes para quem usa insulina, para quem conhece um parente, um vizinho. São coisas muito importantes para o aprendizado de vocês. Bom, primeira parte, nós vamos falar sobre o tamanho das agulhas. Por que nós precisamos falar sobre o tamanho das agulhas? Porque uma agulha inadequada para determinado tipo de paciente pode influenciar diretamente no controle da sua glicemia. Então, nós temos aqui a demonstração de alguns tamanhos de agulha. A priori, eu vou utilizar uma caneta para aplicação de insulina. E vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui é uma agulha de 12 milímetros. Essa agulha desse tamanho, pessoal, ela é muito comum de ser ofertada nos postos de saúde. É uma agulha longa. Há algum tempo atrás, ela era indicada apenas para pacientes obesos. Por que paciente obeso? Porque ele tem uma camada de tecido subcutâneo, mais ou menos essa região aqui, muito grande, tá? No último congresso da Associação Americana de Diabetes, o que se percebeu?
que não é necessário que os pacientes utilizem agulhas tão grandes. Por quê? Porque esse estudo provou que o subcutâneo das pessoas, irrelevante do peso delas, geralmente não ultrapassa 4 milímetros. 4 milímetros é muito pouco. Então, qual é a proposta de agora? É que os pacientes, todos eles, possam utilizar agulhas de 4 milímetros, que é essa aqui, bem pequena. Tá? Levando em consideração o quê? Que todo paciente, irrelevante do seu peso, o estudo mostrou que o tecido subcutâneo dele não ultrapassa 4 milímetros. Desta forma, uma agulha de 4 milímetros é o suficiente para a aplicação de insulina deles. Aí muitos podem pensar, poxa, mas eu tenho aqui uma caixa de agulha comprida, o que eu vou fazer com essa caixa de agulha comprida? Bom, você vai adequar essa aplicação ao seu tipo de corpo. Por exemplo, se você tem uma agulha de 8 milímetros, que é muito comum também, e o paciente é uma criança, é um adulto magro, o que você pode fazer? Ao invés de utilizar uma aplicação, vamos imaginar que aqui é a pele do paciente. Ao invés de utilizar uma aplicação ângulo de 90 graus, você pode colocar um ângulo de 45 graus. Tá? Por quê? Para que não seja tão profunda. Qual o problema de ser muito profunda? Você pode ultrapassar o tecido subcutâneo e chegar até o músculo. A região muscular ela é muito vascularizada, ela tem muito sangue, ou seja, vai acelerar todo o processo de absorção da insulina, o que pode causar as tão temidas hipoglicemias. Tá? Outra coisa importante, principalmente para pacientes que adquirem todos os seus materiais para o diabetes pelo SUS, são os tamanhos das seringas. Então, nós temos seringas de 100 unidades, nós temos seringas de 50 unidades e nós temos seringas de 30 unidades. A insulina, pessoal, como todo mundo já deve conhecer, ela é medida não por ml, não por miligramas. Ela é medida por unidades. Então, o seu médico lhe prescreveu, por exemplo, 75 unidades de uma insulina, determinada insulina. Qual o tipo de agulha mais adequado para você? 75 unidades, logo o tipo mais adequado é a seringa que vai até 100 unidades. Não adianta eu ter uma seringa de 50 unidades. 75 não vai caber aqui. Então, eu vou utilizar uma seringa de 100 unidades. Veja bem, é um número ímpar. Cada seringa dessa de 100, ela é calibrada, cada tracinho é calibrado de 2 em 2 unidades. Logo, se eu vou utilizar 75 unidades, eu tenho que colocar aqui, puxar no 70, cada tracinho equivale a 2 unidades até chegar à quantia adequada. Agora, seu médico lhe prescreveu 20 unidades de insulina. Eu preciso usar essa seringa de 100 unidades? Não é necessário, me basta uma seringa de 30 unidades. Então, ele me prescreveu 20 unidades, eu vou puxar até aqui no 20, tá? O que é importante com relação a isso aqui, a questão da seringa? Hoje em dia, já existem as canetas de aplicação de insulina, até já demonstrei aqui. Hoje em dia existem as canetas, elas são muito mais fáceis, porque vamos imaginar um idoso, uma pessoa com problema maior de destreza manual, para ele enxergar essas unidades fica muito mais complicado. Diferente de uma caneta. Aqui é um exemplo, né? Nós temos vários fabricantes, temos vários modelos de caneta de insulina, mas qual é a facilidade para um paciente usar essa caneta? Porque você vai ajustar a dose aqui. Então, vamos supor, são 20 unidades, eu coloco aqui. 20 unidades. É muito mais fácil para aquele paciente que tem uma dificuldade já de enxergar. E outra coisa importante na questão das canetas. Cada viradinha que eu fizer vai fazer um clique. Então, mesmo aquele paciente que tem uma dificuldade de enxergar, ele vai escutar. Então, mesmo aquele paciente deficiente visual, ele vai treinar, logicamente, o ouvido dele, a sensibilidade, e ele vai conseguir fazer essa aplicação,
tá? Num próximo programa nós falaremos novamente sobre outros assuntos tão interessantes quanto esse. Espero por vocês. Como todos nós sabemos, os cuidados com os pés são fundamentais. Por quê? Todo diabético tem risco de ter complicações nos pés, que podem ser evitadas com simples conselhos, com simples orientações, com simples cuidados em casa, que vão desde uma boa higiene até um calçado adequado. É fundamental que você entenda isso. A preservação do seu pé depende muito do seu conhecimento e da prevenção dessas complicações através de cuidados até simples que vocês vão aprender nas mensagens que se seguem agora. Aqui na podologia nós fazemos um trabalho educativo, tá? De prevenção dos pés. Então aqui a gente faz o trabalho de podoprofilaxia, que é o básico da podologia, que é o ensinamento do corte correto da unha, de que o paciente não pode cortar em casa as unhas pelo fato dele de repente se machucar, né? Então a gente procura educar o paciente para que ele venha aqui uma vez por mês, os associados aqui da ANAD, e a gente faça esse trabalho preventivo. Obviamente que tem casos mais graves, calosidades, outros casos que a gente também orienta aqui. Então a nossa função aqui na ANAD é mais trabalho preventivo e educação desse paciente, porque a gente sabe que o diabetes ele é uma doença silenciosa e dependendo do tempo que a pessoa já tem o diabetes, começa a aparecer alguns problemas nos pés, né? A neuropatia diabética, o ressecamento excessivo dos pés também, né? Então isso a gente auxilia o paciente, indica a ele quais são os especialistas que ele tem que procurar em caso de micose, em caso de rachadura nos pés excessiva. Então a gente faz, na verdade, é uma orientação mesmo do paciente. Esse trabalho que foi feito hoje, nós fizemos mais assim, a prevenção, e a gente chama de podoprofilaxia, que é o básico, né, que é o corte correto das unhas, a limpeza dela, orientação do paciente. A gente está sempre verificando se esse paciente está com frieira no vão dos dedos ou não. A gente faz uma avaliação geral do pé e orienta o paciente, no caso de calosidade. A gente vê geralmente onde está a calosidade dele, em que estágio está essa calosidade e orienta ele para estar procurando o sapato adequado, né? O fisioterapeuta, se caso ele tiver, às vezes ele tem um problema no joelho, na coluna, então a postura dele está incorreta, então a gente orienta isso. E no caso de calosidades, a gente desbasta a calosidade para que não vire uma úlcera, né, com o tempo e uma ferida naquele pé. E orienta, obviamente, para passar no ortopedista, para fazer fisioterapia, usar um sapato adequado, né, sob medida para o pé dele. Então a gente faz esse tipo de avaliação. O paciente, depois de 8 a 10 anos de diabetes, ele pode apresentar neuropatia. Então o que acontece? Ele perde a sensibilidade nos pés. Então às vezes ele machuca em casa, levanta à noite, ele tropeça na cama, machuca a unha, não percebe. Já aconteceu a casos aqui do paciente chegar com o dedinho machucado e ele não viu, porque ele não sente dor naquele local. Então aí a gente orienta ele e obviamente ele tem que estar falando com o endocrinologista dele o que já está acontecendo, se ele está perdendo a sensibilidade. Geralmente começa com dores excessivas quando ele está descansando, queimação nas pernas. Então ele começa a ter os sintomas de que já está acarretando para ele perder a perda dessa sensibilidade. Então isso a gente orienta, quando ele vem aqui, ele relata isso para a gente pede para que ele relate isso ao médico, né, para que ele comece a fazer o tratamento necessário para que ele não fique, pelo menos, ele não vou dizer que vai ter uma cura, mas ele vai pelo menos controlar melhor essa doença. E lógico, investigar os pés todos os dias para saber se não tem um ferimento, se ele não machucou e não percebeu. Por isso que o sapato tem que ser um sapato adequado. Porque sapato, por exemplo, com um solado muito fino, ele pode entrar um prego, entrar uma taxinha, né, qualquer coisa que vai poder machucar essa planta do pé e ele não perceber. Então, por isso que é bom ele vir para a gente poder estar orientando ele quanto a isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? E convidar vocês para os próximos programas. A gente vai estar falando mais sobre cuidados com os pés aqui na ANAD. A Páscoa está chegando, né? E como
todos os eventos, hoje em dia nós temos os alimentos especiais para você que tem diabetes, sem açúcar, adequado à sua alimentação. E você também que deseja fazer uma dieta especial, sem açúcar, aí está diversos produtos desenvolvidos para as pessoas com diabetes que têm o selo de confiança da ANAD, não é? Então, mais um esforço da indústria alimentícia e da ANAD para proporcionar a você a oportunidade de estar inserido também nas grandes datas do ano, não é? Então é um prazer poder apresentar todos esses produtos adequados com as grandes marcas hoje no Brasil todo. E dessa forma, já pensando na Páscoa, que é uma época que está se aproximando, as empresas criaram seus produtos. Produtos como ovos de Páscoa, Colomba Pascal, que possuem o mesmo sabor que um tradicional, porém não possuem adição de açúcares. Como exemplo, o ovo de Páscoa Classic Diet é um ovo ao leite sem adição de açúcares. Ele é adoçado com maltitol. Também o ovo Talento Diet, que é um ovo ao leite com avelãs, também sem adição de açúcares. Outra opção é o Chocosoy, que é um ovo de chocolate de soja. Não tem adição de açúcar e todos eles possuem o selo de certificação de qualidade e confiança da ANAD. A Copenhagen para essa Páscoa produziu o seu ovo de Páscoa, o Diet Finesse ao leite, bombons de chocolate ao leite também e ovinhos acoplados nessa embalaginha, todos eles sem adição de açúcar e com o selo de qualidade e confiança da ANAD. A Village, por sua vez, produz o bolo de Páscoa light sem adição de açúcares. Ele é recheado com frutas sem açúcares e ele é reduzido em calorias também, uma ótima opção para os diabéticos. Dessa forma, dá para a gente perceber que hoje em dia Páscoa não é sinônimo de passar vontade. Podemos consumir alimentos sem adição de açúcar da maior qualidade com selo de qualidade e confiança da ANAD. Esse selo garante a qualidade do produto e a certificação de que ele não tem adição de açúcar. Assim, nossos pacientes idosos com dificuldade de leitura podem identificar através do selo que está na rotulagem do produto adição ou não de açúcares. No próximo programa a gente volta para falar um pouquinho mais sobre nutrição para vocês. Até mais! A seguir nós vamos ver notícias sobre odontologia. Vocês sabem que o cuidado do dente é fundamental, porque o diabetes tem uma série de complicações odontológicas que, se bem cuidadas,